Olá, tem início agora o programa Boa Vontade Entrevista. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à Boa Vontade TV. Como prometemos na semana passada, continuaremos a nossa conversa hoje com o Dr. Daniel Balaban. Ele é representante no Brasil do Programa Mundial de Alimentos e diretor do Centro de Excelência contra a Fome. Senhor Daniel Balaban, o senhor pontuou uma coisa que vem sendo muito alertado pela ONU, também pelos especialistas, pelos cientistas. A questão das mudanças climáticas, que hoje já são consideradas emergências climáticas. O mundo tem tentado se organizar economicamente, fala-se em economia verde. E dentro daquele aspecto de uma tempestade perfeita, é necessário que nós, como população, compreendamos também que essa emergência climática vem potencializando também o aumento da fome no mundo pelos desequilíbrios climáticos que vem apresentando, né? Alan, tudo está interligado. O planeta, né, ele age, né, de uma forma, ele é redondo, é importante que a gente enfatize hoje em dia, né, ele gira e ele age de uma forma, né, do qual tudo está interligado. Se nós mexermos no meio ambiente, nós vamos ter dificuldade de plantio de alimentos. Nós não temos dificuldade de fazer com que secas persistentes ou enchentes que ocorram em determinadas regiões acabem afetando a produção de alimentos. Então, obviamente, isso aí tem uma influência muito grande na produção de alimentos. Lembrando, muita gente esquece, apenas 1% da água do planeta é potável. 1% de toda. A gente brinca que é o planeta água, não é o planeta terra, porque a água ela é maior na superfície, mas apenas 1% dessa água é potável. O que significa isso? É aquela água que a gente tem para beber e para produzir alimentos. Então, a gente tem que cuidar muito dessas reservas, porque se a gente atrapalha e, por exemplo, corta uma árvore, você está mexendo nos mananciais de água que estão lá embaixo da terra, as pessoas não se dão conta disso. Então, você faz com que esses mananciais acabem também secando. Converse com um geógrafo, um especialista, e ele vai explicar como é que iona. Então, não é apenas uma árvore que está sendo cortada, é todo um ecossistema que está sendo abandonado e destruído. Então, aqueles pássaros, aqueles animais que vivem em determinada região, que dependiam daquela árvore, eles também vão migrar. E aquilo ali mexe no ecossistema, né? Algumas pragas que eram usadas por aqueles animais, não vão ter mais aqueles animais, né, para predarem aquelas pragas, e aí essas pragas vão se disseminar, ou seja, quando você mexe no equilíbrio planetário, lindamente construído, né, por uma energia superior, você vai estar afetando a nossa convivência no planeta e a nossa sobrevivência no planeta. É isso que as pessoas têm uma dificuldade de entender. Alguns dizem, o que interessa acabar com o mico-leão-dourado? Meu Deus, o mico-leão-dourado, se ele foi criado, se ele existe, ele tem uma função social dentro do ecossistema, né? E se você mexe com ele, eu vou dar um exemplo aqui que eu me lembrei agora. Na Austrália, eles fizeram o maior muro da história, cortando a Austrália para impedir que os cangurus atravessassem de uma parte para outra. Isso fez com que praticamente toda a Austrália virasse um deserto. Tudo porque aquilo que o canguru comia não tinha mais predador, e aquilo começou a comer as ervas e acabar com todo o verde do país. Ou seja, uma atitude humana acabou afetando o meio ambiente. E hoje a Austrália, o centro da Austrália é um deserto. A Austrália só tem cidades no litoral. Ou seja, uma atitude humana acaba afetando todo um ecossistema e demora anos e anos e anos para conseguir retornar à situação que Deus criou. Dentro de todo esse universo de informações que nós temos, porque, é claro, para que nós possamos tomar atitudes, necessário se faz que um conhecimento seja gerado. E hoje nós não sofremos mais com falta de informações para que nós possamos tomar decisões. Quais são os principais caminhos que nós temos nesse momento, senhor Daniel Balaban, para que a gente possa enfrentar esse problema da fome?
Eu acho que é importante que nós discutamos e que nós comecemos a conversar com pessoas que são realmente especialistas, pessoas que estudaram, pessoas que fizeram faculdade, pessoas que se formaram e que entendem do assunto. Nós temos pessoas que são geólogos, geógrafos, cientistas, que se dedicaram a vida inteira para estudar aquele tema. Então é importante que nós saibamos onde que vem a informação, se a informação vem de uma fonte confiável, se aquela informação é verdadeira. Hoje em dia a gente tem que checar tudo, porque as pessoas estão inventando muito. Então, quando a gente começa a fazer isso e começa a discutir no dia a dia, Alan, a gente começa a criar uma consciência crítica. E isso que nós queremos para a nossa sociedade, que as pessoas tenham consciência crítica. No dia que nós tivermos uma consciência crítica, nós não seremos mais levados por ideias absurdas de messiânicos que aparecem de repente. Então é importante que a gente consiga criar essa consciência estudando, né, os temas. Um aspecto que é interessante, que é uma das características fundamentais da Organização das Nações Unidas e de todos os seus órgãos, é justamente criar espaços neutros de diálogo. E eu gostaria de ressaltar até o evento que ocorreu no Dia Mundial da Alimentação, celebrado aqui no Rio de Janeiro, no Cristo Redentor, inclusive. Tivemos vários eventos, logo na sequência aqui também na cidade do Rio de Janeiro, o Pacto de Milão acontecendo, diversas representações do mundo inteiro debatendo a questão da segurança alimentar. Eu lhe pergunto, qual a importância e como tem sido o trabalho do senhor, como representante também da Organização das Nações Unidas, na criação desses espaços neutros de troca de experiência? Porque há sempre um local com uma experiência muito interessante que pode ser incorporado à economia local e à realidade local também, né? Bom, eu gosto de dizer, Alan, que se o mundo, se as pessoas, se a gente tivesse uma língua única no mundo, a gente teria muito mais facilidade de comunicação e vários conflitos seriam evitados pelos distúrbios, né, de comunicação. Às vezes se fala alguma coisa e a pessoa, o tradutor traduz errado e aquilo já cria determinado conflito. Então, esses espaços de convivência são extremamente importantes porque a gente vê experiências exitosas. O meu trabalho dentro do WFP é exatamente esse: olhar as experiências exitosas de combate às desigualdades, de combate à fome, de combate à pobreza e levar para outros países essas experiências, para que eles as adaptem, não copiem, porque não dá. Cada cultura é uma cultura diferente, nós temos que respeitar as culturas, respeitar o aspecto geográfico, né? E a partir de ideias inovadoras, criarmos a nossa própria ideia. Então é assim que funciona o compartilhamento de experiências exitosas entre os países. Eles se inspiram naquela experiência. Os países africanos que nós recebemos, né, muitos países africanos e asiáticos, é uma coisa muito bonita. Eles vêm aqui, ministros, primeiro-ministro, presidente, primeira-dama, e conhecem experiências de combate à fome e à pobreza brasileiras, como o próprio Programa de Alimentação Escolar brasileiro. E aí eles se inspiram nessas experiências e eles dizem, poxa, eu queria montar agora, no meu país, que é bem diferente do Brasil, algo similar, me ajuda a fazer, e a gente pega os especialistas para ajudá-los a criarem moldarem, né, essa experiência para a cultura daquele país. Eu vou chamar um breve intervalo nessa nossa conversa aqui no programa Boa Vontade Entrevista. É claro, o nosso convidado especial de honra é você, amiga telespectadora, amigo telespectador. Continue conosco, voltaremos em instantes. Estamos de volta com o programa Boa Vontade Entrevista. Hoje nosso convidado é o Dr. Daniel Balaban, representante no Brasil do Programa Mundial de Alimentos e diretor do Centro de Excelência contra a Fome. Senhor Daniel, ao falarmos de números tão expressivos como nós tratamos ao longo de todo o programa Boa Vontade Entrevista, para a nossa audiência pode soar assim, meu Deus, mas é possível nós revertermos esse quadro? Eu sei que nós já passamos por esse ponto, mas aí eu lhe pergunto o seguinte, dentro da sua observação, o senhor acabou de dizer os impactos que essas ações positivas geram na vida de crianças, de famílias como um todo. Junto com todo esse esforço conjunto desses possíveis caminhos sobre os quais nós estamos falando,
Nós conseguimos efetivamente mitigar e reduzir, como já fizemos num passado recente, diminuir a fome no mundo? É possível fazer isso? Alan, não só é possível, como vai acontecer. Eu tenho certeza absoluta que vai acontecer. Mas para isso, nós temos que fazer com que as pessoas acreditem. Enquanto as pessoas não acreditarem, a gente vai mitigar, a gente vai atrasar o processo. O processo vai vir, porque ele está escrito, ele vai acontecer. O mais importante é que nós aceleremos esse processo através de nós próprios. Nós temos que acreditar. Se a gente não acredita, como é que eu vou convencer o outro se eu não acredito? Eu só posso convencer o meu próximo se eu acredito naquilo, porque ele vai olhar para mim e vai ver o brilho no meu olho e vai ver que eu estou falando sério, né? Então é importante que nós possamos, primeiro, acreditar, internalizar isso. É possível um planeta livre da fome, é possível um planeta mais justo, é possível um planeta livre das grandes desigualdades sociais. Mas para isso a gente tem que acreditar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que influenciar o próximo e fazer chegar aos nossos líderes, aos nossos governantes, que essa é uma demanda da sociedade. Então, isso é algo que vem de nós. Nós temos que primeiro, acreditar para que a gente possa influenciar o próximo e criarmos uma legião de pessoas interessadas em fazer acontecer isso no planeta. Isso vai acontecer, mais dia, menos dia. O que eu quero é acelerar esse processo, porque está nas nossas mãos, cabe a nós acelerar esse processo. Nós estamos vivendo um momento histórico. Esse é o momento histórico da sociedade, né? É um momento lindo. E a gente tem que entender que nós somos importantes. Se nós estamos aqui agora, é porque tem uma razão. Nós temos uma missão. E essa missão é a missão de cada um. Fazermos com que esse planeta sobreviva. Que nós tenhamos um planeta para os nossos filhos, para os nossos netos. Que a gente consiga fazer um planeta no qual a gente fique admirado e feliz por estar nele. E só trabalhando em conjunto a gente vai conseguir chegar nessa situação. Nós percebemos que o senhor tem um engajamento até mesmo emocional com o trabalho que faz, até pela gravidade do assunto que nós estamos tratando aqui. Qual pode vir a ser o papel do Brasil num contexto em que o Brasil é um dos maiores produtores de alimento do mundo? Nesse mundo em que nós estamos tratando de 828 milhões de pessoas passando fome no planeta e tantas outras milhões mais em insegurança alimentar, qual pode vir a ser o papel do Brasil nesse contexto mundial? Para a economia local e também para a mundial, né? Que a gente souber que nós vivemos no melhor país do planeta. Eu conheço praticamente metade dos países do planeta, eu já estive. E eu digo para vocês, não existe país melhor do que o Brasil. Não existe gente mais trabalhadora do que o brasileiro. O Brasil tem um potencial enorme de inteligência. Eu conheci crianças no interior do Nordeste, no interior do Piauí, que não tinham nem um chinelo de dedo e que ganharam a Olimpíada de Matemática. Elas faziam contas maravilhosas de cabeça, eram gênios desconhecidos pela sociedade. O que nós precisamos é acreditar primeiro que o Brasil tem jeito, acreditar que esse país não é o país do futuro, ele é o país do presente, e fazermos a ação, porque o país, o que é? O país é a população, são os cidadãos. Então, se nós não vibrarmos positivamente, se nós não fizermos acontecer, as coisas não vão acontecer. E somos nós, os agentes, né, que vamos conseguir fazer com que essa mudança ocorra. E para isso a gente tem que acreditar em nós, acordar, olhar no espelho e dizer, eu sou bom, eu tenho capacidade, eu vou conseguir. Vamos em frente. Por mais triste que nós estejamos, essa é a nossa missão. E o Brasil será, com certeza absoluta, num futuro próximo, um dos países mais prósperos, mais importantes e o melhor, Alan. O Brasil vai ser um país que vai fazer um papel de apoio aos outros países, como nós fazemos no nosso centro de excelência. Nós vamos ajudar outros países a criarem políticas, a vencerem seus medos, a vencerem suas sombras e a acreditarem em si próprios. Então, o Brasil está fadado a isso.
né? Nós vamos, no futuro, fazer e ter esse papel. O que nós precisamos é, primeiro, acreditar em nós mesmos. Um ponto importante, o senhor falava há pouco sobre o Programa Mundial de Alimentos. Em 2020, o programa foi merecedor de uma honraria, justamente pelos resultados obtidos, o Prêmio Nobel da Paz. Como é que o senhor, que é um representante do órgão, se sente quando um programa tem um reconhecimento tão importante internacional que também, além de todo o prêmio, ou toda a honraria, coloca em evidência a importância do combate à fome? Isso foi muito importante, exatamente por isso, Alan, pela evidência no combate à fome, por fazer o planeta acreditar que é possível combater a fome, por colocar uma luz sobre esse problema. Então, foi muito importante o Prêmio Nobel, porque ele colocou luz sobre o problema do crescimento da fome no mundo e sobre a ligação da fome com conflito, porque onde tem fome, existe conflito. Por quê? Porque as pessoas estão sem esperança. Uma criança perdeu os pais que morreram de fome. Então, os conflitos, a fome leva a conflitos. E essa ligação nós já mostramos cientificamente, né? Estatisticamente, que todos os lugares que têm conflitos foram ocasionados primeiro pela grande quantidade de pessoas passando fome. Então, se a gente quiser acabar com guerra no mundo, se a gente quiser acabar com conflito no mundo, nós temos que alimentar as pessoas, nós não podemos deixar crianças desamparadas. Lugar de criança é na escola, para poder ter uma profissão, para poder aprender, né, ciência, ser o que ela quiser ser. Né? Agora, não podemos estimular crianças a pegarem armas, a pegarem em metralhadores e tentarem resolver na força algo que vai levar aonde? Né? Se todos continuarem olho por olho, acabaremos todos cegos. Né? Então, o mais importante é a gente acreditar na paz. E a paz só vem quando nós tivermos igualdade e fraternidade social. Senhor Daniel Balaban, eu gostaria muito de agradecer a sua participação no programa Boa Vontade Entrevista, a gentileza de sempre, a educação com que a equipe do Programa Mundial de Alimentos sempre nos atende, o senhor também, e gostaria de colocar à disposição também o trabalho da Legião da Boa Vontade, que vem trabalhando aí há 72 anos, justamente nessa pauta de combate à fome. Ao longo dessa pandemia foram cerca de 9 milhões de quilos de alimentos distribuídos, então nós gostaríamos de colocar esse know-how também da Legião da Boa Vontade, como o senhor falava, essa troca de informações à disposição do órgão da Organização das Nações Unidas, para que a gente possa alcançar cada vez mais melhores e mais efetivos resultados. Alan, é sempre um prazer conversar com vocês. Eu sou uma pessoa que tem uma admiração muito grande pelo trabalho da LBV. Aqui em Brasília, fui inúmeras vezes em momentos difíceis da minha vida, lá na sede, dar aquela caminhada, né? De baixo ali para tentar pensar, me conectar com o alto, e sempre foi muito bom. O trabalho que a LBV desenvolve é um trabalho muito bonito, parabéns pelo trabalho que vocês fazem, né? E vamos continuar juntos, nós precisamos nos unir, e é possível conseguir resultados, é possível acabar com a fome no planeta. Vamos acreditar. Se a gente não acreditar, é melhor fechar a porta e ir embora. Eu acho que a gente tem que acreditar, porque é possível e vai acontecer, com certeza. Obrigado, Alan. Mais uma vez, obrigado. O senhor Daniel Balaban, inclusive, referindo-se à sua presença no Templo da Boa Vontade, que tem por essência esse ecumenismo, o acolhimento a todas as pessoas. O presidente da Legião da Boa Vontade, jornalista José de Paiva Neto, inclusive refere-se ao Templo da Boa Vontade como um coração aberto. Nosso convite é que você conheça também o TBV em Brasília, Distrito Federal, que nesse ano de 2022 completou 33 anos de existência. Agradecemos a participação no programa Boa Vontade Entrevista de hoje do senhor Daniel Balaban, representante no Brasil do Programa Mundial de Alimentos e diretor do Centro de Excelência contra a Fome. É claro, a você, amiga telespectadora, a você, amigo telespectador, o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência.